Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós faremos a análise do comportamento gráfico de duas funções, uma função linear e uma função quadrática, de valores de ações à medida que o tempo passa. Provaremos também esses valores utilizando o software GeoGebra. Então, vem comigo. Economistas estimam que os valores médios em reais das ações de duas empresas A e B sejam dados respectivamente por V de A 4,2 mais 1 quarto de T. Então, identificamos aqui uma função linear, uma função do primeiro grau. E V de B igual a 1,16 avos T quadrado menos 1 oitavo T mais 3,2. Identificamos aqui uma função quadrática, em que T é o tempo, em anos, contado a partir da data dessa previsão. Então, nossa primeira pergunta aqui na letra A é saber qual é o valor atual das ações de cada uma dessas empresas. Bom, então, por questões de prática matemática, né? Onde você tem VA de T, que seria a primeira empresa, nós vamos estar chamando de f de x. Onde nós tivermos VB de T, nós vamos estar chamando de g de x. Tudo bem? Isso não é tão necessário, tá? É mais porque, como a gente vai estar utilizando o software GeoGebra, ele só aceita essa linguagem. E daí, para a gente analisar o valor atual, basta a gente observar que f de x está representando uma função afim, que seria uma função do primeiro grau. No nosso caso aqui, o f de x, colocando nessa mesma ordem, seria 1 quarto de x mais 4,2, tá? Só reescrevendo por questões de linguagem, como eu já falei. Para o caso de g de x, que nós temos uma função quadrática, nós teríamos ax² mais bx mais c. Para o caso da nossa expressão, colocando aí na mesma ordem, né, ficaria 1,16 avos de x² menos 1 oitavo de x mais 3,2. Bom, e o que é que a questão pede? A questão pede, na letra A, o valor atual. Ora, o valor atual será o termo independente, né? No caso da função do primeiro grau, será o termo B. Então, o valor atual da empresa A será 4,2. Já no caso da empresa B, vai ser o termo C, que é o termo independente. E no caso aqui da empresa B, o valor será 3,2, tá? Então, resposta da letra A. Valor atual da empresa A, 4,2. E valor atual para a empresa B. E por que que esse seria o resultado da letra A? Justamente porque quando a gente considera o valor atual, nós estamos nos referindo ao tempo igual a zero. Então, imagine, por exemplo, que você substitua na função f de x, no lugar de x, você colocar zero. Então, olha como vai ficar. F de zero, 1 quarto de zero, mais 4,2. 1 quarto vezes zero, vai embora, né? E aí acaba sobrando só o termo 4,2. Só que a gente não precisaria fazer nem isso, né? Essa questão da substituição, porque o resultado ele é visual, ele é imediato. Então, quando ele se refere ao valor atual, você ataca logo o termo independente. Tudo bem? No caso de g de x, mesma coisa. Se você substituir no lugar de x aí na função
g por zero, né? Você vai ter 1/16 de zero quadrado menos 1/8 vezes zero mais 3,2. E aí isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. E da mesma forma que f de x, vai sobrar só o termo c, que é o termo independente. Tudo bem? Então, fechamos aí a letra A. Vamos partir agora para a letra B. A letra B deseja saber, daqui a 4 anos, né, qual ação estará mais valorizada, né? Então, a questão está dizendo que o tempo é igual a 4. Então, assim como na letra A a gente substituiu por 0, na letra B nós vamos substituir por 4. Mas aí tenha cuidado, não é só dizer os valores, né? Tenha atenção que ele quer saber qual é a ação que está mais valorizada. Então, aquela que der o maior valor será a nossa resposta, tá bom? Então, vamos só fazer aqui substituições. Então, vamos lá. Para o caso da empresa A, nós vamos ter que f de 4 vai ser igual a 4,2 mais 1/4 de 4. Então, isso aqui vai ficar 4,2, 1/4 de 4. Você pode cancelar aqui esse 4, vai sobrar 1. E aí, f de 4 igual a 5,2. Então, esse é o valor médio aí da ação. Lembrando que esses valores são em reais, tá? Então, o valor aqui seria 5,2 reais. Para o caso da empresa B, que a gente batizou de G de X, né? Nós vamos fazer aqui G de 4. Então, vamos ter 1/16 de 4 ao quadrado menos 1/8 de 4 mais 3,2. Bom, 4 ao quadrado é 16, com 16 vai embora. 8 dividido por 4 sobra 2 aqui no denominador. Então, vai ficar aqui g de 4. 1/16 vezes 4 ao quadrado sobra 1, menos 1 dividido por 2 é 0,5, e isso aqui soma com 3,2. Então, g de 4. Posso fazer aqui 1 menos 0,5, que no caso é 0,5, mais 3,2, e g de 4 igual a 3,7 reais. Beleza? Bom, então qual é a conclusão? A gente agora vai comparar os valores, né? Como eu estou percebendo que o valor de f de 4 é maior que o valor de g de 4, nós concluímos, de acordo com o que pede a letra B, que a empresa que apresenta o maior valor após 4 anos vai ser a empresa A. Então, como f de 4 é maior que g de 4, empresa A é a mais valorizada. Então, empresa A é a mais valorizada. Ok? Processo simples aí de substituição. E agora vamos concluir com a letra C. A letra C deseja saber daqui a 4 anos, então ele quer saber qual é o tempo, no nosso caso aqui o valor de X, né? As duas empresas terão o mesmo valor e qual será esse valor? Ora, o que é que a questão quer? A questão quer o momento em que as duas funções, não uma seja maior do que a outra, mas sim o momento em que elas são iguais. Então, nós vamos fazer aqui g de x igual a f de x. Nós vamos igualar as funções, porque foi justamente isso que a letra C pediu. Então, quem é g de x? 1/16 de t quadrado menos 1/8 de t mais 3,2, e isso tem que ser igual a 4,2 mais
1/4 de t. Eu estou chamando aqui agora de t, mas t ou x tanto faz, né? É como vocês já acharem melhor. Bom, como aí tem muita fração, é interessante que a gente reduza todos ao mesmo denominador. Então, nós vamos fazer aqui o MMC todo, né? Então, o MMC aí será 16. E aí nós vamos ter 16 dividido por 16 dá 1, vezes 1 é o próprio 1, então sobra t². 16 dividido por 8 dá 2, vezes 1, 2, então menos 2t. Vamos pegar aqui a calculadora, porque agora o 16 vai multiplicar esse 3,2, então dá 51,2, igual. O 16 vai multiplicar agora o 4,2, que dá 67,2. E 16 dividido por 4 dá 4, vezes 1, 4. E aí finaliza aqui com 4t. Esse 16 vai embora. Bom, agora vamos organizar a casa, né? Então vai ficar t² menos 2t. Esse mais 4t que está no segundo membro vem para o primeiro membro com sinal negativo. Temos aqui o 51,2 e o 67,2 vem para o primeiro membro com sinal negativo. Então, isso igual a zero. E aí a gente pode pegar esses dois aqui, né? Que são semelhantes, vai dar menos 6t. E aqui vamos fazer essa subtração. Então, 67,2 menos 51,2 dá 16. Mas lembrando que o sinal negativo é o que prevalece, né? Então, menos 16. E aí a nossa função quadrática ficou t² menos 6t menos 16 igual a zero. Então, dentre as diversas maneiras que você pode resolver isso daí, eu vou resolver pelo delta mesmo, tá? Então, delta vai ficar b² menos 4ac. Então, nós vamos ter 36, menos por menos dá mais, 64. Isso aqui é igual a 100. 100 tem raiz exata, que é igual a 10, né? Então, parece que nós estamos no caminho certo. E aí, meu valor de t, menos b. Então, menos 6 fica 6. Mais ou menos a raiz quadrada de 100 é 10, dividido pelo dobro de 1, que é 2. T', ou T1, como quiser, né? Vai ser a soma, né? Então, 16 dividido por 2, que é igual a 8. E isso aqui já é uma resposta aceitável, né? E o outro valor, vamos chamar aqui de T2, segundo resultado. A gente vai usar agora o sinal de menos, né? 6 menos 10 é menos 4, dividido por 2, que é igual a menos 2. Bom, menos 2 não serve, né? Não pertence à solução. Porque, como a gente está lidando com tempo, né? Não existe tempo negativo. Dessa forma, a resposta da letra C será igual a 8 anos, que é o único resultado positivo, né, que nós encontramos aí. Então, o trabalho mesmo partiu só de igualar as funções. Chegamos numa função quadrática, então desenrola aí pelo delta, tranquilo, tá bom? Bom, nós agora vamos provar todo esse comportamento aqui que aconteceu utilizando o software GeoGebra. Então, vamos lá para a gente fechar aqui o nosso vídeo. Então, a nossa primeira função, que nós batizamos de f de x, ela é 1/4 de x mais 4,2, né? No GeoGebra ele não aceita vírgula. Só que percebe que do jeito que está aqui, né? Você está entrando no ambiente do tempo negativo, né? Então, para a gente resolver esse problema, a gente coloca x maior ou igual a zero, para a gente ficar com os resultados aí só no primeiro quadrante. Vamos dar Enter. E
está aqui a nossa primeira função, ok? Escrevendo agora a segunda função g de x, né, que é a função quadrática, vamos ter 1 sobre 16 x quadrado, vê que ela já se comporta aí como uma parábola, né? Menos 1/8 de x mais 4,2, né? Mais 3,2, desculpa, 3,2. E daí, mesma coisa, o x tem que ser maior ou igual a zero, para a gente ficar com os resultados aí só no primeiro quadrante. Legal? Então tá aqui as nossas duas funções, f de x de verde. Deixa eu dar um destaque aqui maior, né? Uma ênfase na espessura da linha. Então f de x é a de verde, g de x é a de vermelho, tá? E aí, qual é a resposta da letra A? A resposta da letra A é onde o gráfico toca aqui no eixo Y, que para F nós já sabemos que é 4,2 e que para G nós já sabemos que é 3,2. Mas vamos fazer aparecer a interseção. Interseção do eixo Y com a reta verde, interseção do eixo Y com a reta vermelha. Então, você tem aqui os pontos A e B. Observa que a coordenada y de A é 4,2, que é justamente o termo independente, e a coordenada de B é 3,2, que é justamente o termo independente. Ok? Bom, a letra B, ela pediu, então vamos botar um ponto aqui, ponto C, que seria para analisar qualquer tipo de tempo, né? E vamos fazer aqui a interseção também com a verde e com a vermelha, gerando aí os pontos D e E. Porque com isso, o que é que acontece, né? Se eu movimentar aqui a minha linha do tempo, eu posso dizer agora quanto vale o valor da ação, tanto para o ponto D quanto para o ponto E das funções para qualquer tempo. Eu vou parar, por exemplo, aqui no 4, né? No t igual a 4, porque a questão pediu isso na letra B. Então, percebe que quando o tempo é igual a 4, qual é a coordenada y de D? Está aqui, ó, 5,2. E qual é a coordenada y de E? Está aqui, 3,7. Por isso que na letra B, nós dissemos que a função A, que é a verde, tem valor maior do que a função B, que é a vermelha, quando o tempo é igual a 4. E observa que isso acontece de 1 ano até quase 8 anos, né? Então, de 1 ano até quase 8 anos, a função verde, ela sempre está acima da função vermelha. Então, durante todo esse período, ela vai estar valendo mais. Então, se eu fosse, por exemplo, um investidor, e eu entendesse que eu fosse fazer uma aplicação até 8 anos, e tivesse que escolher uma dessas duas funções, eu escolheria sempre a função verde, que seria a função V de A. Tudo bem? Mas, quando o tempo é igual a 8, né, ó, observa que as duas funções, graficamente, elas se encontram quando o tempo é igual a 8. Você tem aqui uma interseção. Essa interseção está marcada pelo ponto F, não é? Então, quando o tempo é igual a 8, as funções têm o mesmo valor. Ou seja, se eu for fazer uma aplicação para resgatar o dinheiro só daqui a 8 anos, tanto faz eu escolher a empresa A como a empresa B. O valor será exatamente igual. E aí esse valor é igual a quanto? Ponto F, coordenada de Y. Está aqui, ó, 6,2. Esse será o valor das duas empresas. Será igual quando o tempo é igual a 8. E aí a questão não pediu, mas assim, a partir do 8º ano, observa, ó, 9, 10 e por aí vai, o gráfico da função vermelha sempre fica acima do gráfico da função verde. Posso até reduzir o tamanho, porque como isso é uma função quadrática, ela agora vai crescer muito rápido comparado a uma função linear aqui representada por verde. Então, assim, considerando que eu vou fazer um investimento para mais de 8 anos, por exemplo, para 14 anos, mais de 8 anos para frente a resposta sempre será a mesma, o melhor é você investir na empresa vermelha, que é a empresa B. A partir do 8º ano, o valor dela será sempre maior. Então, para o investidor, é isso que importa. Tudo bem?
Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.